presidente do Instituto Arco-Íris de Direitos Humanos aqui. Nós trabalhamos com pessoas de vulnerabilidade, pessoas privadas de liberdade, profissionais de sexo, saúde mental, imigrantes, pessoas em situação de rua e com cultura. Mas o que eu vim falar para vocês não tem nada disso tem a ver com esse texto, né, metido para Figueira. Isso há muitos anos atrás, não me lembro quando foi o texto. O que aconteceu na cidade? Eu sou militante dos movimentos sociais e descobrimos que o casal Amin, né, na época inspirados pelo Rodolfo Giuliani, que era o cara de Nova York, que implementou a tolerância zero, queria implementar a tolerância zero aqui, e eles resolveram expulsar os artesãos da praça. Aí foi a primeira vez que essa praça, primeira vez não, acho que foi a terceira vez, depois eu fui estudar. Essa praça foi fechada algumas vezes, né, com tapumes. A primeira vez que essa praça foi fechada foi porque os tigres, né, que eram os escravos, que eram chamados de tigres, porque eles carregavam os casarões do centro, ficavam lá no alto, né, e na época não tinha banheiro, então eles traziam as latrinas de cobre, então eles carregavam para jogar no mar, e escorria as fezes por eles, que eram chamados os escravos tigres. Então, os tigres não atravessarem a praça, eles cercaram a primeira vez. Cercaram uma segunda vez porque tinha namorados se beijando na praça, isso também foi. E a terceira vez foi essa que produziu esse texto, né? E na época, quando fecharam ali a praça com tapumes, expulsou os artesãos foram expulsos, nós fomos para lá e tentamos segurar isso, né? Eu me lembro que eu fui com uma caixa de som, um microfone, e a gente ficava ali dando porrada, e os artesãos, coitados, estavam com os artesanatos todos abaixo dos braços. Se eles largassem no chão, eram presos. Então eles não podiam largar no chão o artesanato. E nós ficamos ali, fizemos várias atividades, até que eles cercaram tudo com tapumes. Eu me lembro uma vez a Luísa, que tem 28 anos hoje, na época ela era pequenininha, a gente trouxe as crianças tudo com tintas e pintamos os tapumes, aproveitamos para colocar algumas frases no meio. Levamos as crianças para não apanhar, né? Era uma época muito difícil aqui. E aí o que aconteceu? E naquela luta eu me deparo com esse texto, né? Cometido para Figueira, né? E nesse texto, né, a Elaine coloca um texto muito interessante, né? Que ela coloca toda a história dela, ela chegar na praça, que ela mete para Figueira e tal. E quando ela fala do artesanato, das coisas todas, né? Tem um momento que ela fala, não, mas antes deixa eu contar que esse texto foi tão bom que eu imprimi ele por 1,5 metro de altura e 1 metro de largura. Imprimi ele em 8 cópias, num fundo, era um laranja fluorescente, laranja lumicolor, tá? Então eu fiz 8 cópias daquilo, na época eu era dirigente de sindicatos bancários, tinha dinheiro nos sindicatos bancários. Fiz as 8 cópias grandes assim e colei nos 4 cantos da praça, por isso 8. As pessoas faziam filas nos 4 cantos da praça para ler o texto do Metido para Figueira. E aí eu imprimi também deste tamanho, né? Imprimi uma pilha grande também, e os artesãos foram deslocados para o lado do terminal Cidade de Florianópolis, que na época ainda não existia o Ticem, ainda era o terminal onde as coisas aconteciam. E eles foram colocados ali do lado. E ali estavam sofrendo uma série de violências naquele terminal ali. E eu fui ali, eu fiz uma pilha desse texto e distribuí em bolinhos em cada paninho daquele, para cada artesão, para quando as pessoas comprassem um artesanato, que elas levassem junto o Metido para Figueira. E aí interessante que quando eu entreguei pro cara do incenso, cara, ele parecia um Hare Krishna, era um cara assim, gordo, bem careca, com um rabinho assim e tal. E ele é latino, língua espanhola, não me lembro de quais ele era. O cara começou a chorar copiosamente, né, quando ele viu o texto. E ele dizia na época eu perguntei isso para ele, ele viu um susto, né? Pô, mas por que você está chorando, né? Ele dizia o seguinte, que o incenso, o perfume do texto era dele, né? E que ele estava todos os dias, ele não podia acender o incenso, porque a polícia vinha e mandava apagar o incenso, porque o cheiro ia para o terminal. Dizia que o texto dele, que o cheiro dele fedia. E ele ficou muito emocionado quando ele deu o texto, né? Quando ele viu de que é o cheiro e tal, da luta, todos os artesãos. Então, eu acho que esse texto marcou um pouco a história, né, da nossa luta aqui em Florianópolis, né? A Elaine um dos melhores textos, né? Florianópolis é um espaço de grandes jornalistas, né? De grandes mulheres jornalistas, e a Elaine está entre as melhores do meu ponto de vista dos seus textos, mas também muito por conta da luta
E eu quero só dizer, Elaine, contar essa história para vocês, de te dizer assim, muito obrigado.